Oi pessoal, nessa videoaula nós vamos fazer uma revisão sobre as orações subordinadas. Nesse momento, nós já podemos falar de todas elas juntas. Depois de nós vermos cada uma das orações, os tipos, exemplos, exercícios, nesse momento a gente já pode, o que eu sempre falei, a gente já pode colocar todas dentro do saco, sacudir, e a gente tem possibilidade de identificar, de classificar cada uma delas. Nós temos orações subordinadas substantivas, adverbiais e adjetivas. Nós vimos nesta mesma ordem, Todas as orações subordinadas desempenham a função sintática que falta na oração principal. Vamos começar falando das substantivas. São orações que têm a mesma função que um substantivo na estrutura do período. Então, as orações subordinadas substantivas, elas começam majoritariamente com as conjunções integrantes que e se. Eu ainda diria que mais majoritariamente ainda com a conjunção integrante que, a seja bem mais difícil da gente encontrar. São classificadas, conforme a função sintática que exercem, tendo aquela complementação, dando aquela complementação na oração principal. Se exerce função de sujeito, oração subordinada subjetiva. Se exerce função de objeto direto, oração subordinada substantiva, objetiva direta. De objeto indireto, objetivo indireto, ainda temos predicativa, completiva nominal e apositiva. Eu coloquei um exemplo de cada uma, para a gente relembrar, vamos falar assim. É necessário que você se apresente ao serviço amanhã. As orações subordinadas substantivas, elas estão destacadas em vermelho. Nesse primeiro exemplo, a gente olha lá para a principal, é necessário, e a gente percebe que não tem sujeito. Então, que você se apresente ao serviço amanhã é oração subordinada substantiva subjetiva. Os funcionários não sabiam que era dia de demissões. Da mesma forma, os funcionários não sabiam. O que está faltando? O que? Não sabiam o que? Que era dia de demissões, oração subordinada substantiva objetiva direta. O diretor da empresa necessita. Então, a gente percebe que está faltando o objeto direto. Então, de que todos os colaboradores estejam presentes é a oração subordinada substantiva objetiva indireta. A dúvida era, e olha lá o predicativo, se seriam necessários mais ajudantes. Sinto necessidade, completiva nominal, de que você me deixe descansar um pouco. Falamos sobre a diferença entre objetiva direta e completiva nominal. Ambas são introduzidas, ali pela conjunção, mas com a preposição, tanto a objetiva indireta como a completiva nominal. Sendo que a objetiva indireta, ela complementa o verbo. Olha, necessita de quê? De que todos os colaboradores estejam presentes. Já a completiva nominal não é o complemento do verbo, é do nome, no caso aí do substantivo necessidade. Olha, sinto necessidade de quê? De que você me deixe descansar um pouco. E o último caso, Helena apenas desejava uma coisa, que fosse muito feliz com sua família, que é a positiva, que eu costumo dizer que é aquela mais fácil, que é para ninguém tirar zero na prova, porque sempre vem após os 2 pontos. Daí nós chegamos nas adverbiais. Elas se encaixam na oração principal, funcionando como adjunta adverbial. São introduzidas por conjunções subordinativas e classificadas de acordo com as circunstâncias que exprimem. E quais as circunstâncias possíveis? Causal,
comparativa, condicional, consecutiva, concessiva, conformativa, final, proporcional e temporal. São as possibilidades de orações subordinadas adverbiais. São 9 tipos, coloquei 9 exemplos. Não vou trabalhar hoje, qual a causa? Porque vou ao médico. É tão desgastante correr atrás como ficar esperando. Percebam a comparação. Caso você não saia de casa, passo por lá para te ver. Observem, caso você não saia de casa, é uma condição, é a oração condicional. As pessoas da torcida gritaram tanto que ficaram roucas. Que ficaram roucas é uma consequência, daí a oração subordinada consecutiva. Farei o que acho correto, mesmo que você seja contra. Concessiva. Faço rabanadas conforme minha avó me ensinou. Conformativa, conforme minha avó me ensinou. Todos se esforçaram para que tudo desse certo. Olha a finalidade. Então, para que tudo desse certo, a oração subordinada adverbial final. À medida, não. Ele melhorava sua forma física à medida que treinava. Temos aí a proporção, né? À medida que treinava, proporcional. Quando ouço esta música, pense em você. Quando ouço essa música, oração subordinada adverbial temporal. Ainda temos as adjetivas, que foram as últimas que nós estudamos, e eu sempre comentei que a autora, né, do livro, a Daniela, ela facilitou, né, porque ela primeiro deu as substantivas, depois deu 9 tipos de adverbiais e deixou, como já estava todo mundo assim esgotado, né, as adjetivas para o final, porque são apenas 2 tipos, né, são aquelas que exercem a função sintática de adjetivo, não são introduzidas por conjunção, são introduzidas por pronome relativo, né? E nós temos aí, elas são classificadas de acordo com a capacidade de ampliar ou de reduzir o sentido do nome a que se refere. Olha aí os 2 tipos, explicativas e restritivas. Explicativas, a gente costuma dizer que são aquelas que estão sempre entre vírgulas. O exame, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Ela pode até ser retirada, que não prejudica, né, o contexto, o sentido, a gente consegue entender. Já as restritivas não são marcadas por vírgula e não podem ser retiradas, elas são indispensáveis para o sentido. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Nós ainda vimos, e ressalto nesse momento, as reduzidas, né, que diferente das desenvolvidas, elas não são introduzidas por conjunções. Elas possuem verbos conjugados numa das formas nominais. E quais são as formas nominais? Infinitivo, gerúndio e particípio. Então, nós temos substantivas reduzidas, adverbiais reduzidas, adjetivas também podem ser reduzidas, sempre de infinitivo, gerúndio ou particípio. Assim vimos aí as orações subordinadas. Fiquem bem, até a próxima, que em breve daremos continuidade. Tchau, tchau, pessoal!